Bom, pessoal, esse é o modelo de redação nota máxima. A gente vai dar um enfoque maior aqui na introdução, porque esse vídeo é voltado para a introdução. Mas aqui a gente pode ver como é que você deve escrever a sua redação, né? O modelo de redação nota máxima. Então, a sua introdução ela deve ter uma introdução histórica, geográfica, filosófica, científica e etc. Né? Você deve começar com uma interdisciplinaridade. Depois você coloca um ponto final, já fazendo, né, separando um período do outro. Depois você vai colocar o seu tema diretamente parafraseado ou diluído. Já a gente vai ver exemplos disso. Depois vai vir a tese, que é a sua ideia sobre o tema. Depois o argumento 1, que vai ser desenvolvido no parágrafo 2. E depois o argumento 2, que vai ser desenvolvido no parágrafo 3. E ponto final. Acabou o seu primeiro parágrafo. O segundo parágrafo você vai começar em relação ao argumento 1 ou relacionado ao argumento 1. Podemos dizer que, aí você desenvolve o argumento 1. Que na próxima aula a gente vai ver como é que a gente faz esse desenvolvimento do argumento, como é que a gente faz a nossa argumentação. No terceiro parágrafo você também vai começar com conectivo relacionado ao argumento 2 ou em relação ao argumento 2, ou também vale ressaltar que o argumento 2 e por aí vai. É possível afirmar que, aí você desenvolve o argumento 2, que a gente vai ver na próxima aula. O quarto e último parágrafo você vai começar também com conectivo, né? Dessa forma, é necessário, aí você conclui. Ou você começa com algum outro conectivo, né, e tal, e faz a sua conclusão, que a gente vai ver em outra videoaula também, como fazer uma conclusão nota máxima. Então, basicamente, esse aqui é o modelo redação nota máxima. Então, a gente vai ver com mais cautela aqui a nossa parte da introdução. Agora, mais à frente, a gente vai ver exemplos e perceber que um exemplo de uma redação nota máxima, ele tem todos esses elementos aqui. Uma introdução histórica, geográfica, filosófica, científica e por aí vai. Vai ter o tema diretamente parafraseado ou diluído. Vai ter a tese, argumento 1 e o argumento 2. Vamos lá ver os exemplos? Pronto, pessoal. Nesse nosso primeiro exemplo aqui, a gente tem uma redação que eu criei ontem mesmo, de madrugada e tal. Eu criei ela para ser um exemplo mesmo, bem simples, de uma redação com introdução nota máxima. O tema é consumo de chocolate no mundo moderno. Então, a gente vai ver que nessa redação aqui, ela tem todas essas etapas, né, todos esses passos que uma introdução nota máxima precisa ter. Primeiro, a gente vai ver se ela tem entre 4 a 7 linhas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Beleza. Entre 4 a 7 linhas, não era isso? Períodos. Tinha que ter entre 2 a 3 períodos, né? É só a gente contar o número de pontos. Então, ela tem 1, 2, 3 pontos. Ou seja, tem 3 períodos. Ok, tá dentro do número bom, né, de períodos. Agora a gente vai ler ela aqui, ver como é que tá, ver se tem aquela introdução histórica, geográfica, ver se tem o tema diluído, a tese, o argumento 1 e o argumento 2. Então vamos lá. Desde as primeiras civilizações americanas, o chocolate é consumido e apreciado pelo homem. Na antiguidade ameríndia, com os povos astecas e maias, o consumo dessa iguaria era considerado sagrado. No mundo moderno, continua bastante comum o uso do chocolate nas refeições, e isso pode trazer várias consequências, tanto boas quanto ruins. E acabou o primeiro parágrafo. Então, a gente já consegue ver aqui na introdução que ela tem uma introdução histórica, né? Ó. Desde as primeiras civilizações americanas, o chocolate é consumido e apreciado pelo homem. Na antiguidade ameríndia, com os povos astecas e maias. Então ela tem uma introdução histórica. E como é que eu fiz essa introdução histórica? Como é que eu sei que isso acontecia? Porque eu estudei antes de fazer essa redação. Por isso que é importante que você estude antes de fazer a redação. Certo? Que você ganhe esse conhecimento. Aí você já vai fazer sua redação sabendo o que escrever. É isso? E quando você escreve, você aprende de verdade. Então, quando você for fazer sua redação no dia da sua prova, do seu concurso, Enem, vestibular, você já vai estar preparado para fazer essas introduções históricas, porque você estudou bastante nos seus treinos, né, de redação. Beleza, então ela tem aqui introdução histórica. O que mais que ela precisa ter? Ela precisa ter o tema, né? O que é o tema? Consumo de chocolate no mundo moderno.
que o tema ele pode estar diluído, parafraseado ou diretamente. Aqui eu coloquei o tema diluído durante o texto, né? Diluído pelo texto. Então, já que o tema é consumo de chocolate no mundo moderno, veja só, depois do ponto final eu coloquei, ó, no mundo moderno, continua bastante comum o uso do chocolate nas refeições. Indiretamente falando, o que eu falei foi consumo de chocolate no mundo moderno. No mundo moderno, continua bastante comum o uso de chocolate nas refeições. Então, também tem o tema aqui nessa minha redação. Então, ela já tem dois requisitos, né, do que precisa ter uma introdução nota máxima. Agora, ela precisa ter a tese, né, que é o que eu penso sobre o tema. Então, tá aqui, ó. Continuando, né? No mundo moderno, continua bastante comum o uso do chocolate nas refeições e, por isso, pode trazer várias consequências. O que é que eu acho do tema? Eu acho que o consumo, né? O uso do chocolate nas refeições, ele pode trazer várias consequências. Tá aqui a tese, ok? Tá aqui minha tese, é o que eu penso sobre o argumento. Que o consumo de chocolate no mundo moderno ele pode trazer várias consequências. E o argumento 1 e o argumento 2. Beleza. Que as consequências que ele pode trazer podem ser consequências boas ou consequências ruins. Então, na lógica desse texto aqui, o segundo parágrafo eu iria desenvolver sobre as consequências boas, né, que é o meu argumento 1. E no parágrafo terceiro, eu vou desenvolver sobre as consequências ruins, né? Que é o meu argumento 2, meu segundo argumento. Então, a gente pode notar que essa redação aqui está naquele modelo de redação nota máxima. Beleza? Entendido? Então, agora a gente vai ver outros exemplos ainda. Nosso segundo exemplo. O tema é Educação à Distância no Brasil. E está aqui a introdução dessa redação. Então, o que é a redação, a introdução nota máxima ela precisa ter? Ela precisa ter, primeiro, entre 4 a 7 linhas, 2 a 3 períodos, ter uma introdução com interdisciplinaridade, né? Introdução histórica, geográfica, filosófica, por aí vai. Ter o tema, a tese e os argumentos. Então, vamos ver quantas linhas tem. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4. Beleza, está dentro do número, né, padrão de linhas. Quantos períodos? Só contar o número de pontos. Um ponto, outro ponto. Então tem 2 períodos. Ok, dentro do número padrão. Agora vamos ver a redação, vamos ler essa introdução para que a gente saiba se tem uma introdução histórica, se ela tem o tema, tem a tese e tem os argumentos. Bora lá. Educação à distância no Brasil. Desde a Revolução Técnico-Científico-Informacional, em meados do século XX, as tecnologias estão cada vez mais inseridas em diversos setores, inclusive na educação. No Brasil, a educação à distância já é uma realidade e traz muitos benefícios, porém, ainda existe bastante preconceito e desinformação sobre essa nova ferramenta. Beleza, pessoal. Analisando aqui, a gente consegue notar que a introdução, ela começa com uma introdução histórica, né? Desde a Revolução Técnico-Científico-Informacional, em meados do século XX, as tecnologias estão cada vez mais inseridas em diversos setores, inclusive na educação. Beleza. Daqui até aqui, a gente tem uma introdução histórica, certo? Então, a gente já fez uma interdisciplinaridade. A partir daqui, a gente tem que ter o tema, a tese e os argumentos. O tema no Brasil. Continuando o texto. No Brasil, a educação à distância já é uma realidade e traz muitos benefícios. Ou seja, aqui a gente já escreveu o tema. Olha só. No Brasil, a educação à distância. O tema é educação à distância no Brasil. Então, o tema já foi escrito também. Agora, a tese. O que é a tese? É o que a gente pensa sobre o tema. Beleza? Continuando aqui. No Brasil, a educação à distância já é uma realidade e traz muitos benefícios. Então, aqui está a minha tese. O que eu penso sobre o tema.
Eu penso que a educação à distância ela já é uma realidade e traz muitos benefícios. Beleza? E agora ela tem que ter argumento 1 e argumento 2, certo? Então, continuando. No Brasil, a educação à distância é uma realidade e traz muitos benefícios. Porém, ainda existe bastante preconceito e desinformação sobre essa nova ferramenta. Então, tá aqui tá aqui os argumentos, beleza? Porém, ainda existe bastante preconceito, né? Argumento 1 e desinformação sobre essa nova ferramenta. Argumento 2. Que o argumento 1 ele vai ser desenvolvido no parágrafo 2 e o argumento 2 vai ser desenvolvido no parágrafo 3. É o que a gente vai ver na próxima aula. Então a gente conseguiu aqui analisar essa introdução e viu que ela obedece àquele padrão do modelo de introdução nota máxima que a gente viu no começo da aula. Agora a gente vai ver mais um exemplo para deixar ainda mais claro na sua cabeça. Agora o nosso terceiro exemplo. Tema: o desperdício de alimentos no Brasil. A introdução nota máxima ela deve ter entre 4 a 7 linhas, 2 ou 3 períodos. Ela tem que ter uma introdução histórica, geográfica, filosófica, por aí vai, com interdisciplinaridade. Ela tem que ter o tema, a tese e argumentos, beleza? Apresentação dos argumentos. Então, vamos primeiro contar o número de linhas e o número de períodos que essa redação tem. Linhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, está dentro do modelo padrão. Períodos, só contar os pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, ela está dentro também do número modelo de períodos. Agora a gente vai ler ela para analisar e ver se tem uma introdução histórica, se tem o tema, a tese e os argumentos. Vamos lá. O desperdício de alimentos no Brasil. Desde que a espécie humana deixou de ser nômade e se tornou sedentária, ela produz seu próprio alimento por meio da agricultura e da pecuária, antes apenas para a subsistência, hoje em grande escala. Entretanto, mesmo com a enorme produção de alimentos, milhões de pessoas passam fome no mundo, inclusive no Brasil. Tal fato acontece principalmente por conta do desperdício, pois o problema da fome não é a falta de alimentos, e sim de gestão pública e privada. Beleza, agora a gente vai analisar ela aqui. Ela tem uma introdução histórica, geográfica, filosófica. Então, aqui o começo dela. Desde que a espécie humana deixou de ser nômade e se tornou sedentária, ela produz seu próprio alimento por meio da agricultura e da pecuária. Antes, apenas para a subsistência, hoje em dia em grande escala. Então, a introdução dela, a gente vê que tem vários elementos, tanto históricos como geográficos, né? Falando da história da agricultura, né? E também de modos, né, que a agricultura foi aplicada, né? E também de como os homens antigos mudaram o seu padrão de sobrevivência, né? Deixaram de ser sedentários, né? Quer dizer, deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Então, aqui essa introdução demonstrando bastante conhecimento de outras disciplinas, além de saber escrever um texto. Então ela tem uma introdução histórica sim, tá aqui, introdução histórica, geográfica e por aí vai. Agora vamos saber, né, se tem um tema aqui nela, né? O tema é o desperdício de alimentos no Brasil. Entretanto, mesmo com a enorme produção de alimentos, milhões de pessoas passam fome no mundo, inclusive no Brasil. Então tá aqui, já falei Brasil aqui, né? Inclusive no Brasil. Tal fato acontece principalmente por conta do desperdício, né? Olha só aqui, desperdício. No Brasil, desperdício, né? Pois o problema da fome não é a falta de alimentos, e sim da gestão pública e privada. Então, aqui já tem, ó, falta de alimentos. Ou seja, aqui tem Brasil, desperdício, falta de alimentos. Então, diluído no texto, eu escrevi o tema, que o tema é desperdício de alimentos no Brasil. Beleza? Então, aqui diluído no texto tem o tema.
Agora a tese. A tese é o que eu penso sobre o tema. Então vamos lá, continuando o texto. Entretanto, mesmo com a enorme produção de alimentos, milhões de pessoas passam fome no mundo, inclusive no Brasil. Tal fato acontece principalmente por conta do desperdício, pois o problema da fome não é a falta de alimentos, e sim de gestão pública e privada. Então, o que é que eu penso sobre o tema? O tema é o desperdício de alimentos no Brasil. E aqui eu falei que o desperdício de alimentos no Brasil, tal fato, acontece principalmente por conta do desperdício, pois o problema da fome não é a falta de alimentos. Essa aqui é a ideia que o autor tem sobre o tema, que esse fato acontece por conta do desperdício e não por falta de alimentos. Esse foi o pensamento sobre o tema, que é a nossa tese. E os argumentos, argumento 1 e argumento 2. Beleza, então, tal fato acontece principalmente por conta do desperdício, pois o problema da fome não é a falta de alimentos, e sim de gestão pública e de gestão privada. Aqui, argumento 1 e aqui, argumento 2. Então, no segundo parágrafo, eu iria desenvolver a falta de gestão pública. E no terceiro parágrafo, eu iria desenvolver a falta de gestão privada, É isso? Então, aqui está escrito, nessa introdução, ela tem uma introdução histórica, ela tem o tema diluído, ela tem a tese, ela tem o argumento 1 e ela tem o argumento 2. Então, mais um exemplo de uma redação no modelo de uma introdução nota 1000. Então, a gente chegou ao fim de mais uma videoaula. Espero que essa videoaula fique claro para vocês como construir uma redação nota máxima, uma introdução nota máxima. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. É isso aí, galera. Grande abraço, bons estudos e até a próxima videoaula. Valeu!